De Estrada Real FM de São João del Rei, com mais um Direto ao Ponto. O tema de hoje é o possível reajuste do piso salarial dos profissionais da área de saúde, especialmente enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. No dia 24 de novembro, o Senado Federal aprovou o piso salarial dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, além de parteiras. O projeto de lei é de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede de Sustentabilidade, que regulamenta o piso salarial dos enfermeiros na Lei 7.498 de 1986. Com isso, fica estabelecido, segundo a nova lei, um mínimo inicial para enfermeiros com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. O piso para enfermeiros será pré-fixado, conforme a gente vai discutir nessa tarde de hoje, e os valores sofrerão reajustes anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O projeto de lei foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promoveu ontem, em Brasília, uma audiência pública sobre o piso salarial nacional das profissões de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, e também sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Para falar um pouco mais sobre o projeto, está aqui conosco nos estúdios da Rádio Estrada Real FM 90,9 e do Portal Mais Vertentes, o advogado, servidor público e auditor administrativo do Instituto de Previdência do Servidor Público de Minas Gerais, Adailton Silva. Adailton, muito bem-vindo à Rádio Estrada Real, muito obrigado aí por estar conosco para falar sobre um pouco deste tema tão polêmico. Boa tarde, Adriano, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Davidson. Muito obrigado pela oportunidade que está dando para a enfermagem brasileira ter um acesso às mídias, né, que infelizmente muito pouco tem sido divulgado a respeito da situação da enfermagem no país. E todo o acesso, todo o apoio é de grande importância para todos nós. Adailton, queria que você falasse um pouco mais sobre desde quando o salário desses profissionais de saúde estão congelados e como está sendo essa tramitação desse processo dentro da Câmara dos Deputados. Eu sei que você esteve em Brasília na votação do Senado e eu queria que você atualizasse um pouco a população de desde quando esses salários estão atrasados, né, esse piso salarial, e como que está sendo essa tramitação. Você pode falar um pouco mais sobre isso conosco? Então, a lei que criou a enfermagem, né, reconheceu como uma profissão, apesar da enfermagem já haver décadas que existe a enfermagem, mas reconhecidamente como uma profissão no país, tem mais de 30 anos. E quando foi criada a lei, nunca foi estipulado um piso salarial, estava à mercê do mercado, o que ainda está. E este mercado, ele paga valores que não condizem com a complexidade, responsabilidade e a importância que a enfermagem tem para o sistema público e privado de saúde. Então, com base nisso, que foi criado o projeto de lei 2564 de 2020, no ano passado, do senador Fabiano Contarato, e que criou inicialmente um valor que consta nele, atrelado às 30 horas, mas houve várias conversas com diversos senadores e vários outros órgãos, né, referente ao assunto, e acabamos que, infelizmente, né, foi possível somente a diminuição do valor inicial do projeto, caindo para 4.750, e não atrelado às 30 horas. Então, o que vale é a regra geral. A regra geral são 44 horas semanais. E é 4.750 para o nível superior, 70% para técnico, 50% para auxiliar e parteiros. Esses foram os valores estipulados não atrelados às 30 horas, porque entende o Senado Federal que um projeto de lei 2.295 do ano de 2000, ele que está parado na Câmara dos Deputados há 21 anos,
há quase 22 anos, agora em abril de 2022, completo 22 anos, esse projeto já havia sido aprovado pelo Senado, que estipulava as 30 horas semanais. Então, em virtude para não haver um conflito, né, de duas leis tratadas do mesmo assunto, né, o Senado ele desvinculou as 30 horas do projeto original do Fabiano Contarato. O que foi encaminhado para a Câmara é 4.750, suas frações respectivas, mas não atrelado às 30 horas. Perfeito. Adailton, ontem nós tivemos aí, né, uma comissão, né, na Câmara dos Deputados falando um pouco, discutindo esse tema. Você tem mais informações sobre como foi, o que foi discutido e como está sendo essa tramitação dentro da Câmara dos Deputados desde ontem? Então, ontem teve a audiência pública, né, que, conforme consta justificativo da senadora Carmen Zanotto, a deputada federal Carmen Zanotto, ela disse que é preciso ouvir vários outros segmentos que serão afetados pelo reajuste do piso e, para tanto, abriu espaço para alguns representantes da enfermagem e abriu espaço para as Santa Casa de Saúde, os planos de saúde, os donos de hospitais particulares, os donos de cooperativas, abriu espaço para todo mundo, cada um expor seu ponto de vista. Na reunião, todos falaram que é inquestionável o direito e a importância da enfermagem, mas que essa importância, segundo constam eles, ela acabará trazendo muitos danos, e esses danos são o fechamento de hospitais. Contudo, os cálculos, né, que eles fizeram para poder chegar aos valores que acabariam incumbindo a necessidade de fechar muitos hospitais, não levaram em conta várias vertentes, né? Eles colocaram um cálculo... não há nem como falar disso, cálculo, porque não foi apresentado previamente esse cálculo, foi simplesmente apresentado na hora da audiência, o que é de causar muito espanto, né? Se os órgãos estão vinculados a uma transparência e seriedade nas informações prestadas, eles já deveriam disponibilizar com antecedência para todos os envolvidos os cálculos, de onde surgiram as fontes, né? E como foram feitos os cálculos, porque muitos pontos ficaram em branco. Quando fala que vai afetar Perdão, só para um entendimento, essa não transparência dos cálculos, isso você está falando que foi votado no Senado recentemente? Isso. Não, do Senado foi resolvido, está tranquilo. Ah, certo. Em relação à audiência de ontem na Câmara dos Deputados, que apesar de um representante do Ministério da Saúde já várias vezes anteriormente já ter sido instigado a apresentar previamente os cálculos que ele disse já haver realizado, ele nunca respondia a um deputado que se manifestou ontem mesmo, fazendo esse questionamento, e somente no dia da audiência que ele veio apresentar esses cálculos, né? Uns cálculos que, inclusive, entre os próprios participantes, né, que não têm interesse na aprovação do piso, os cálculos foram totalmente divergentes. Entre os próprios participantes que não têm interesse, os cálculos já se divergiam, né? E ainda junta a falta de informação e transparência para mostrar a fonte dos cálculos e qual a modalidade que foi feito, o formato dos cálculos, é de muito suspeitar e a resistência que a enfermagem, infelizmente, já esperava, né? Mas continuamos firmes. Muito bem, estamos aqui no Direto ao Ponto, promovido pela Rádio Estrada Real FM 90,9 de São João del Rei e o Portal Mais Vertentes. A gente recebe hoje aqui o advogado e servidor público Adailton Silva, que é auditor administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Adailton, com essa mudança, né, na lei e essa questão do piso salarial, você acredita que implicaria numa valorização do profissional de enfermagem? Sim, com toda certeza. É uma das formas de valorizar um profissional da enfermagem, né? A valorização perpassa pelo dia a dia do trabalho e oferecer condições de trabalho, né? Em não sobrecarregar, o que ocorre muito no país, a enfermagem de trabalho, e também perpassa por valores, pelo salário, porque é em virtude do salário que muitos profissionais, inclusive eu, quando trabalhei na enfermagem, a gente tínhamos que desdobrar em 2, 3 plantões para poder ter o mínimo necessário. Com a aprovação do piso, isso aí já
tornar-se tão necessário. Aí os profissionais, eles poderão ter um vínculo de emprego, ter uma condição de vida mais digna, né? Ter uma maior convivência com seus familiares, estarão menos expostos a acidentes de trabalho, né? Pelo cansaço, prestarão o melhor serviço para a sociedade. Isso é bom deixar bem claro, né? Porque quando tem um profissional que ele está mais dedicado, com um tempo melhor para poder desempenhar suas funções, com menos cansaço físico, mental, ele sim melhorará diretamente o serviço prestado, tanto nas redes públicas quanto privadas. Correto, tendo em vista que foram os profissionais que mais atuaram, né, dignamente durante essa pandemia da Covid, e é um grupo que de fato precisa ser reconhecido. E vale aqui até salientar, Adailton, que nós tivemos aí as homenagens, né, da nossa Câmara Municipal essa semana a vários cidadãos ilustres de São João del Rei, todos eles, a maior parte deles, muito bem-vindos, mas me chamou a atenção que não teve nenhum profissional de saúde sendo homenageado, né? E seria aí até um reparo para para esse grupo aí que trabalhou duramente durante a Covid, né? Durante a pandemia, que ainda está trabalhando duramente. Justamente. O primeiro profissional que está diretamente em contato contínuo com o paciente é o profissional da enfermagem, né? Tanto na pandemia quanto em qualquer outra doença, ele está lá no leito do paciente, acompanhando, mantendo, é o que mais mantém contato com os familiares, é o profissional da enfermagem. Então, assim, na pandemia teve um total diferencial na prestação de serviço, né? Porque imbuído, né, sabendo a sua importância naquele momento crucial para o mundo, ninguém se furtou. Todos estiveram presentes 24 horas, estavam lá assíduos, mesmo muitas vezes por todo o país, muitos não têm acesso sequer aos EPIs necessários. A enfermagem no Brasil teve um altíssimo índice de óbitos, né? Salvo engano, foi o segundo ou primeiro maior no mundo, foi no Brasil, de óbitos, né? Por número de profissionais. E isso aí mostra como que o Brasil trata a saúde pública, como que o Brasil trata os profissionais da saúde, em especial ao profissional da enfermagem, que é a base e o pilar de qualquer atendimento no país. Então, assim, eis o medo dos grandes empresários, de algum determinado segmento político, da enfermagem saber a sua importância, ter mais consciência do seu papel, sua importância no papel da atividade, né? E esse é o medo também de valorizar o profissional, porque somos praticamente quem leva 70% do serviço hospitalar para frente, é a enfermagem. Então, a enfermagem é o diferencial para a saúde pública no país, salvo engano, até no mundo. Porque enfermagem é enfermagem sempre. Vale salientar que foram os profissionais que mais foram afetados pela Covid, né? Foram os primeiros a serem afetados aí pela pandemia, né? E infelizmente, muitos se foram, né? Mas estão aí um grupo firme e forte atuando graças a esses profissionais. Adailton, eu queria que você falasse um pouco qual foi a mensagem, na sua percepção, que o Senado passou para a sociedade em relação à aprovação desse novo piso e qual seria, na sua percepção também, a mensagem que o Congresso vai mandar para a sociedade se essa nova lei for aprovada. Então, o Senado, de forma unânime, não houve nenhum voto contrário, aprovou o piso, mas também foi após várias reuniões, várias tratativas, né, para se chegar no valor, segundo eles, um valor razoável que seria possível, né? Abrimos mão de quase, em média, de 60% do valor original e abrimos mão de cerca de 40%. Na verdade, ficamos com cerca de 60% do valor proposto. Abrimos mão, dá muita diferença, das 30 horas semanais, né, para se chegar a esse valor possível. E o Senado, a mensagem foi de reconhecimento, por também uma pressão da própria categoria frente aos senadores, por uma atuação muito forte do presidente do Corém de Minas Gerais, Bruno Farias, que ele parece que a segunda casa dele está sendo Brasília, tão quanto ele tem ficado lá, né?
Foi muita pressão, mas na base da pressão reconheceu a importância da enfermagem. Já a Câmara dos Deputados é composta de 513 deputados. Muitos deputados são totalmente arraigados a uma determinada forma de pensamento político. E um pensamento político elitista, né? Defende os grandes empresários, defende o interesse de grandes e não está muito focado no interesse de uma determinada classe, mesmo sabendo da sua importância. Então, é nesses empresários que a enfermagem nesses deputados, que a enfermagem está focando para poder mudar a revisão, para rever um pouco seus valores, né? E reconhecer que pagar um salário para um técnico auxiliar de enfermagem, pagar em média 2 salários, né? Não chega a 2,5, não chega para um enfermeiro graduado para salvar vidas diariamente, cuidar de vidas, de levar a saúde pública e privada nas costas, né? De se ter esse papel importante. Achar que isso aí é muito, eu acho que eles precisam rever os conceitos dele, né? E, conforme disse um deputado Tiago Mitral, do Novo, de Minas Gerais, ele falou que, na opinião dele, não deveria haver nenhum piso nacional, que isso aí se trata de uma politicagem, mas ele esquece que não é uma politicagem, é um direito constitucional garantido na Constituição Federal, né? Artigo 7º, inciso 5º da Constituição Federal, e não é uma politicagem, é reconhecer a importância e valorar o profissional da enfermagem, né? E essa é uma demanda, não é uma demanda pré-ano eleitoral, é uma demanda de décadas, né? E não é a única demanda, há diversos projetos de lei estagnados na Câmara dos Deputados, tratando dos mesmos assuntos, né? Inclusive, tem um projeto de lei de 10 anos atrás que criava o piso nacional, o piso para enfermagem de 10 salários mínimos. Hoje, o que foi aprovado é em torno de 4 salários mínimos, 4.750, é um 4,5 salário mínimo. Então, assim, é bem aquele do proposto há 10 anos atrás. Então, não é politicagem, assim, é uma necessidade de reconhecer o papel da enfermagem, né? Que tem feito não só na pandemia, né? Como no dia a dia, 24 horas, em qualquer circunstância, lá sempre terá uma enfermagem para atender. Bacana. Dailton, eu queria que você falasse um pouco também, se vocês já possuem, né? Eu sei que você está atuando aí amplamente nessa pressão, né? Da área política. Se esse projeto for enviado para a Câmara dos Deputados para ser votado, por exemplo, na próxima semana, você já tem uma base, uma leitura de quantos deputados, se esse projeto seria aprovado ou não? Então, eu venho acompanhado várias manifestações de apoios políticos, né? Já temos a maioria, que é 50% mais um, para ter aprovação do projeto. Nós temos. Só que quem coordena o trabalho é o deputado Arthur Lira. Ele, ciente que nós temos, ele levou para as comissões, né, a análise do projeto. Ontem foi a primeira comissão das 4. Ainda há mais 3 comissões. 3 comissões que vão nomear mais 3 relatores, que podem requerer mais 3 audiências públicas, que vão emitir mais 3 relatórios. Isso aí a gente sabe qual o caminho, a intenção do Arthur Lira ao caminhar para as comissões, né? Porque ele poderia adotar 2 opções. Uma, que é prejudicial à enfermagem, é propor qualquer alteração no projeto, por mais que inicialmente seja, entre aspas, alteração positiva, né? Mas qualquer alteração feita no projeto obriga necessariamente a retornar para o Senado Federal, porque a Câmara dos Deputados é o órgão revisor, e o Senado pode confirmar a alteração ou derrubar. Qualquer alteração obriga a votar. E ele encaminhou para as comissões justamente para protelar essa votação, porque ele sabe que temos a maioria absoluta dos deputados. Ele sabe disso e por isso que ele está protelando. E, infelizmente, essa é a realidade. E como é que você como é que você faz a leitura dos deputados aqui de Minas Gerais em relação a esse projeto? Em Minas Gerais, a última vez que eu vi, eu acho que já tem 75% de confirmaram que aprovam e apoiam o projeto de lei. Aqui da nossa região, quem já manifestou apoio é o doutor Frederico, o Reginaldo Lopes,
O Aécio Neves ainda não vi nenhuma postagem dele em apoio ao projeto de lei. E de deputado federal, os três já demonstraram apoio. Mas em Minas Gerais, temos mais de 75% dos deputados apoiando. Isso se replica em vários estados. Bacana. E quais serão agora os próximos passos desse? Você até citou aí que vão passar por 3 comissões, né? Quanto tempo isso pode demorar, né? Dependendo ali do nosso ilustríssimo Arthur Lira, mas na sua percepção e na pressão que não só você, mas, né, toda a cadeia, todos os sindicatos e todos os que atuam na área da saúde estão fazendo essa pressão, Então, né? Você acredita que esse projeto possa ser encaminhado para votação na Câmara dos Deputados nos próximos meses? Como que vocês avaliam? Então, a promessa inicial do deputado Arthur Lira era de que receberia o projeto, analisaria e já encaminharia para a votação, né? Uhum. Só que o primeiro ato dele foi totalmente o contrário. Ainda a possibilidade de ele, baseado somente na audiência de ontem, né, com o que foi informado, ele receber e pautar o projeto. Precisamos que o projeto seja pautado, né? E ainda há essa possibilidade. E não encaminhar necessariamente para as outras 3 câmaras, né? Porque, inclusive, já teve assinatura suficiente de deputados e deputadas que requereram que o projeto tramitasse em caráter de urgência, assim como tínhamos também no Senado Federal. Então, a nossa meta é de que, antes do recesso, que nesse ano, o recesso normalmente é a partir do dia 22 de dezembro, esse ano o Arthur Lira falou que vai ser a partir do dia 15, dia 17 já vai entrar em recesso. Muito trabalho, né, para eles, É né? muito trabalhoso, eu tenho uma dó dos deputados. Infelizmente, eu acho que eles deveriam ter mais férias do que já tem, né? Porque o salário também deles deve ser péssimo, né? É tudo... Muito difícil. É tudo difícil. Eu tenho muita dó deles, só que não. Adailton, fala para nós, e se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados, quais seriam desdobramentos disso na cadeia, né? Ou seja, aí envolve sindicatos, envolve várias outras entidades, as próprias instituições privadas. Quanto tempo após o projeto ser aprovado você acredita que isso possa, de fato, beneficiar o profissional da área de saúde? Então, a emenda 11 da senadora Elisiane Gama acrescentou que o projeto passará a ter validade de imediato, assim que publicado no Diário Oficial. Certo. Segundo consta a emenda 11. Mas, para ter uma efetividade na prática mesmo, o projeto, a partir do momento que ele é publicado, ele já tem força de lei que deve ser cumprida, né? Mas, em relação aos servidores públicos, que nem já ocorreu, né, com o piso salarial dos professores, nenhum estado ou prefeitura de imediato conseguiram já fazer essa adequação, foi feita gradativamente, mas está sendo feito. E em relação aos servidores públicos, ainda vai demandar algum tempo, né? Porque eles também têm que analisar o problema da fonte de recursos, que inclusive é algo que eu gostaria de comentar. Certo. Em relação à CLT, né, quem trabalha para a rede privada ou regime de contrato com o Estado, em relação à CLT, esse projeto já deve obrigatoriamente ser válido a partir do momento da sua publicação no Diário Oficial. Mas, contudo, sabemos também que muitos empregadores haverão essa resistência e que deverá ocorrer uma reunião com os sindicatos, né, no intuito de se chegar ao consenso e para poder pagar o projeto, os valores do projeto, né, na medida que cada sindicato conseguir articular, evitando uma demanda jurídica. Mas a demanda jurídica, quando se tem uma lei com validade criada, pode também já de imediato acionar o judiciário, né? Mas é bom sempre ter uma conversa antes para ver se talvez não dá para agora, mas vamos para 3 meses, para dar um certo prazo razoável. Certo. Em relação às fontes de recurso, que é objeto da reclamação de todas as entidades filantrópicas, das Santa Casas, de hospitais públicos, né, públicos e privados, prefeitos,
eles estão reclamando sempre da fonte de recursos, da fonte de pagamento. Inclusive, eles colocaram lá coisas que não tem a ver com o projeto, que é em relação à tabela do SUS. Nós não temos culpa da tabela do SUS, né? A enfermagem não tem a ver com essa situação. Isso é uma demanda de anos, né, que já está bem defasada realmente, mas não tem a ver com a enfermagem. Isso aí cabe aos prefeitos serem imparciais, mesmo se tiver que pisar em algum político, de cobrar de algum político do seu próprio partido, cabe aos prefeitos cobrarem desses políticos, né, cobrarem o reajuste da tabela do SUS, que realmente não paga o suficiente para repor os gastos, né, necessários. Então, isso não pode jogar a culpa na enfermagem. E é nisso que eles estão usando o argumento para poder se furtarem de pagar o piso e falando que, por falar da tabela do SUS ser defasada, já não atender, tendo esse aumento de valores no pagamento, vai fechar hospitais. Esse é o argumento que eles usam. Eles jogam a culpa na enfermagem da tabela do SUS defasada. E não temos nada a ver com isso. Entendo. Essas fontes de recursos, então, elas teriam que ser remanejadas dentro da própria pasta do Ministério da Saúde. O governo, os prefeitos, né, os interessados em receber essas verbas, eles devem cobrar um projeto de lei que traga do Fundo Nacional de Saúde, né, verbas que já são repassadas para o município, que essas verbas complementem os salários, né, dos profissionais, isso na rede pública, né? Certo. Já nas redes filantrópicas, que recebem, né, além de terem suas isenções de impostos, né, recebem emendas parlamentares. Minha sugestão é que nessas redes filantrópicas haja a criação de um fundo específico para ser destinado através de emendas parlamentares com o único intuito de acrescer o pagamento, né, para pagar o piso. Não é substituir, que é isso que a fala dos prefeitos, das entidades filantrópicas, de substituir, eu não tenho condições, o governo federal pague. Não é certo isso também. É o governo federal complemente. Isso é o correto, o governo complementar, não assumir todo o gasto. É complementar naquilo que o piso trouxe de um pagamento a mais. Certo. Estamos caminhando aí para o final desta entrevista. Nossa, já se passaram meia hora, né? Então precisamos aí encerrar. E, Adailton, eu queria muito que você falasse dessas suas considerações finais sobre a importância, né, desse projeto não só para a categoria, né, mas para toda a sociedade. Eu queria que você colocasse suas considerações finais para essa entrevista. Então, a enfermagem é a única profissão da saúde que está 24 horas no leito do paciente, está ali prestando seus atendimentos. Qualquer problema, falta de atenção, um profissional cansado, isso reflete necessariamente no atendimento prestado à população. Quando você valoriza o profissional da enfermagem, você dá condições de trabalho para o profissional, você fornece equipamentos mínimos necessários para ser prestado aqueles atendimentos, você automaticamente melhora a qualidade do serviço prestado. Na melhora da qualidade do serviço prestado, o paciente, os familiares estarão sendo melhor assistidos, terão alta mais rápido, evitarão problemas durante a internação hospitalar, problemas que muitas vezes decorrem de um excesso de trabalho na enfermagem. Não é querer justificar, mas é a realidade. Infelizmente, na época que eu trabalhava na enfermagem, sou das antigas, né? Na época que eu trabalhava, eu cuidava de 12 pacientes. Às vezes, desses 12, tinha 4, 5 acamados, que requer cuidado mais próximo, né? Necessita de tudo. Mudança de decúbito, fazer curativo. Isso é trabalhoso, para às vezes um profissional cuidar de 12 pacientes. Hoje em dia, conforme a comorbidade do paciente, é um profissional para 5. Então, assim, olha como que era antigamente, né? E como que já mudou em relação a isso. Então, assim, em relação aos salários, a pessoa precisa trabalhar em 2 empregos. A grande maioria dos profissionais da saúde, da enfermagem, são mulheres. Isso é muito importante dizer. São mulheres, têm sua família para cuidar, de família, né? Chegar em casa, tem que fazer o serviço doméstico. Muitas vezes tem que trabalhar em 2 empregos também. Então, assim, é uma jornada tripla nesse caso, né?
Então, essa é a realidade da enfermagem do país. Ganha salário mínimo, salvo raso que, mesmo se acrescido o adicional de insalubridade, isso aí não chega... em São João, por exemplo, os R$ 1.300, R$ 1.400 não atende. E outra coisa, quando você dá condições de um profissional dedicar-se somente a um vínculo de trabalho, você acaba criando mais empregos. Você cria mais empregos, porque aquele profissional vai deixar e vai optar pela qualidade de vida, vai deixar seu segundo emprego e vai vir uma outra pessoa para poder cumprir no lugar. Você vai melhorar a qualidade de serviços prestados, você vai gerar mais emprego. Quando você gera emprego, você aciona a roda da economia. Sem dúvida. O dinheiro passa a circular mais. Então, assim, o dinheiro que é investido na enfermagem, ele vai vai se voltar para o governo na forma de impostos, né? Então, Sem assim, dúvida. isso tudo é a roda, né, da economia. Ela tem que girar. Então, assim, não é o profissional não vai enriquecer. Um enfermeiro de nível superior ganhar 4 salários no mês não vai torná-lo mais rico, né? Então, assim, isso é bom deixar bem claro, porque ninguém está pedindo privilégio, ninguém está pedindo excesso, né? Só está pedindo o mínimo necessário. Apenas uma correção, né, que está parado aí há décadas. Décadas parado, né? Exatamente. E são profissionais que, de fato, têm todo o nosso apoio, nosso respeito. Adailton, infelizmente, nosso tempo acabou. Infelizmente. Né? Mas eu quero agradecer muito em nome da Rádio Estrada Real FM 90,9 de São João del Rei, do Portal Mais Vertentes. A gente vai continuar acompanhando essas tramitações no Congresso, a votação dos nossos deputados. Importante. E eu quero agradecê-lo e convidá-lo a voltar mais vezes enquanto esse projeto está tramitando, para a gente aí trazer mais informações para a nossa população, né? E para esses profissionais que, de fato, merecem aí todo o apoio, o reconhecimento, principalmente com essa pandemia. Justamente. Eu agradeço, em nome de toda a enfermagem, pelo espaço que a rádio abriu, né? A Estrada Real abriu para a enfermagem da nossa região, porque, assim, eu sinto que na minha voz é uma voz que representa a realidade da enfermagem no país inteiro, inclusive também em nossa região. Então, assim, agradecemos o apoio do Portal Mais Vertente, da Estrada Real, e, com certeza, novas mudanças, novas novidades, estarei aqui para poder comentar. Obrigado. Obrigado, Dailton. E é isso aí, pessoal. Agora vocês voltam com a nossa programação, a nossa programação do dia, e mais tarde tem mais entrevista aqui no Direto ao Ponto. Até já!